Gente, começou muito. Bom dia para quem está me ouvindo, bom dia, meu povo, bem-vindos, quem está chegando, todos muito bem-vindos à minha casa. Lembrando que de vez em quando vocês podem ver minhas filhas aqui por trás, ou se metendo na aula, tá? Ou pedindo para me levar no banheiro, faz parte, viu? Ok. Mandem mensagem para esse povo aí no chat para eles desbloquear o microfone. Eu já mandei no WhatsApp. Eu não consigo por aqui dizer eles, eu consigo bloquear. Quando eu bloquear vocês na hora da explicação, depois vocês têm que desbloquear, tá? Eu tô preparando aqui o ambiente. Ainda não deu tempo. Dá um oi lá. Oi. Ai, que bonitinha! Essa é a minha cestinha. Bonitinha. De vez em quando ela vai aparecer aqui pedindo leite, pedindo pão, pedindo banheiro, viu? A outra tá dormindo aí, tá roncando. Tá lá, eles estão aqui, ó, filho, ó. Todos ali, ó. Não tô vendo o rosto de vocês. André, desbloqueia o microfone. Não consigo desbloquear. Tá. As duas? A Verônica! Meu Deus, gente! E aí, galera? Já foi, já. Tá descabelada. Mamãe vai dar aula. Essa aqui é a número 2. Toda descabelada que ela acordou agora. Oh, meu Deus, que linda! Acordou agora. Toda descabelada. Olha, na tua parece que Eu sou bonita, gente. Fala, oi. Fala, eu sou a Alice. Vou deixar uma mazinha na geladeira pra você, tá? Pronto, viu? Ai, que fofa. Olha o cabelo, parecendo que foi pra guerra. Eu tirei, não sei se eu vou pegar a numeração dele. Aí fica na criança, moça. Depois a gente guardou de novo. Gente, vamos esperar só um minutinho até todo mundo entrar, tá? Tá. Só tem 8 ainda. Para mim, só tem 8 pessoas, tá? Vou dar mais um Pra mim tempinho. também. Agora são exatamente 8 horas e 2 minutos. Mas vamos conversando um pouquinho enquanto os outros entram, tá? Eu gostaria que todos desbloqueassem o microfone, mas tem gente que ainda não desbloqueou o microfone, tá? Olha só, algumas regrinhas para dar certo. A gente precisa de silêncio durante a explicação, então somente eu falo durante a explicação. Eu não queria nem precisar bloquear o microfone de vocês. Eu acho que a gente já é adulto, e aí a gente consegue sem precisar bloquear, sabe? Então, assim, silêncio durante a explicação. Depois de terminar a explicação, é aberto para vocês fazerem perguntas, tá? Então, por isso que eu acho interessante nem precisar bloquear, então, aí os microfones. Durante a explicação também, se precisar fazer alguma pergunta, vocês vão fazer um de cada vez. Se vocês perceberem que alguém falou junto, então espera um pouquinho, deixa o colega perguntar, eu respondo, depois vocês perguntam. Avisem aí a Thalita que ela pode desbloquear o microfone dela, só ela pode desbloquear. Mandem aí para ela. Ela tá mandando lá com o dedinho para mim, ó, mas eu não consigo desbloquear ela, que tem que desbloquear o microfone dela. Clica na tela e aí vai aparecer uma câmera e o microfone. Aí você clica no microfone. Essa rede é Pessoal, eu tô com 11 alunos, tá? Outro recadinho aí. A Rita conseguiu? Não tô vendo ela aqui. Conseguiu. Opa! Consegui. Só vocês que desbloqueiam o microfone, tá, Thalita? Eu só consigo bloquear. Desbloquear eu não consigo, tá? Então,
falar mais um pouquinho com vocês. Então, durante a explicação, vou fazer silêncio. Se tiver dúvidas, pode se perguntar, um de cada vez, porque senão dá eco, tá? Daí a gente conversar, tá? E aí, a gente vai tentando fazer as atividades também juntos. Como eu sei que desses 11 que estão aí, quantos estão com a apostila já? Eu. Rebeca tá. Todos estão? Alguém aí sem apostila? Fala o nome para mim. Eu também tô. Rebeca. Isso. Tá? Porque eu sei que alguns alunos ainda não adquiriram a apostila. É importante que todos estejam acompanhando. Eu tô com a apostila também, professora. Ai, que susto, Vitor. A gente vai iniciar, porque se a gente ficar esperando também, hoje nós temos só meia hora de geografia e meia hora de literatura. Então, não vai dar tempo se a gente ficar esperando, né, os outros alunos, tá? Tá. Nós sabemos aí, ó, o primeiro conteúdo aí, ó, peguei mais a mão, você quer falar. Nosso primeiro conteúdo aí, ó, é litosfera, o tempo geológico da Terra. A gente sabe, então, que a litosfera, ela é a camada química a parte interna da Terra, certo? Ela é formada de rocha, de solo, tá? Então, nosso planeta é uma casca pintada. Essa é a característica principal do nosso planeta, tá? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo na página de abertura aí. Litosfera, tempo geológico da Terra, todo mundo sabe. Eu vou tentar me aqui. Ficar no cantinho, vocês vão ficar olhando para minha cara de tacho o tempo todo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá, então. Vou deixar vocês aparecendo aí enquanto eu falo que eu tenho vergonha, tá? Sou uma pessoa tímida. Viu? Todo mundo em silêncio, então, a partir de agora, vamos lá? Então, nosso, acompanhando a página 4 aí, todo mundo na página 4 de geografia, vamos posicionar na início. Para início de conversa, para começarmos. O nosso planeta, nós sabemos que ele sofre contínuas modificações e vem sofrendo há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, né? Então, assim, é 4,5 bilhões, tá? De anos. Esse é o tempo datado, então, né, do surgimento das primeiras fases, né, do planeta Terra até os dias atuais. Sabemos que esse nosso planeta sofre influência tanto internas quanto externas. Então, as internas são as influências naturais do próprio planeta, das movimentações de gases, de rochas, de poeira, e as externas são as modificações sofridas com a degradação ambiental, com a ação do ser humano, com as modificações de paisagem, ok? Quando tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? Então, desde que o ser humano conseguiu começar a criar os mapas, né? Desde que o ser humano começou a criar os mapas, então ele vem facilitando, né, o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do planeta Terra, tá? Então, todos nós somos modificadores e transformadores deste planeta, certo? Eu não sei quem que está com o bebê falando aí atrás. É a Rebeca? Hã? Não. Quem que é que tem um bebê? Eu. É, né? Eu tenho um filho aqui. Vamos lá. Continuar aí. Então, o homem, ele é modificador do meio e ele vem transformando o planeta Terra através das suas ações externas, tá? Então, essas ações provocadas pelo homem são ações externas. Nós sabemos que, ainda estou na página 4, tá? Um dos estudos que é muito importante aí na geografia é a paleontologia. O que ela estuda? Então, a paleontologia, ela estuda os fósseis, né? É o estudo dos fósseis. Fósseis são os restos animais, vegetais, que são encontrados, então, soterrados, né? Ou foram encontrados soterrados no nosso planeta, para que pudesse hoje haver comprovações, por exemplo, da existência dos dinossauros, muitos animais que a gente
vê aí, então, que já existiram antes de nós, certo? Então, os fósseis, o estudo dos fósseis, a paleontologia, ela é essencial para o estudo da geografia. E, juntamente com ela, tem a geocronologia. Então, a paleontologia, ela estuda os fósseis, e a geocronologia, ela vem estudar a idade que esses fósseis têm. Quantos anos tem cada fóssil? De que época ele é? De quando ele foi datado? Quando ele existiu no planeta? Então, a paleontologia estuda os fósseis, de sua forma geral, e a geocronologia vem estudar a datação desses fósseis, a idade dos fósseis, quanto tempo eles têm. Alguma pergunta? Não. Não. Está claro? Estão entendendo? Não. Sim. Olha, Rebeca, eu tiro ponto de você, agora dá jeito agora, vamos lá. Evolução e estrutura interna da Terra, na página 5. Página 5, todo mundo. Então, a história do planeta Terra é estudada por meio de análise de rochas e fósseis e está dividida em eras, né? Porque por sua vez, são divididos em períodos. Os períodos são divididos em épocas geológicas. Segundo a maioria dos cientistas, a história da Terra possui, igual o professor já tinha falado, 4,5 a 5 bilhões de anos. Essa é a datação, então, da existência do planeta Terra. Durante os quais ocorreram profundas mudanças nos climas, nas paisagens, no desenvolvimento da vida do planeta, na formação dos continentes, das massas líquidas, entre outros. Nós sabemos também, em relação aos continentes, eles eram uma Pangeia, ou seja, esses continentes, eles eram todos grudados, né, formavam uma massa só, certo? Isso é comprovado através da paleontologia, é comprovado através da geocronologia, por quê? Porque a gente percebe que existiram, através do estudo dos fósseis, existiram espécies que têm tanto num continente quanto no outro, ou seja, para haver espécies iguais, esses continentes deviam ser mudados, e depois, então, com a separação do continental, né, é que esses continentes foram, então, separados. A gente percebe, então, se a gente olhar no mapa que vocês têm na página 4, que a América do Sul, ela encaixa perfeitamente na África. Olha só, ela parece um quebra-cabeças. Então, isso é muito importante, a gente ter essa variedade de saber qual era o continente que se encaixava em qual continente, tá? Então, nós falamos já uma recapitulação aí. Que a litosfera é a camada química e sólida mais externa da Terra, onde acontece tudo ao nosso redor. Ela é formada por solo e rochas e dividida em placas tectônicas. São essas placas tectônicas que são responsáveis, então, pelas movimentações, pelos tsunamis, maremotos, pela separação dos continentes, tá? As rachaduras seriam, então, as placas tectônicas e a sua movimentação na separação continental. Vocês acham que esses continentes ainda estão se separando? Sim, né? Eles continuam se separando de uma forma bem lenta, mas é uma forma de separação contínua, tá? Então, ele ainda se separa de uma forma muito lenta, mas existe a separação. Então, durante os séculos XV e XVII, né, houveram explicações bíblicas, né, sobre a criação, sobre o surgimento da Terra. Mas aí depois veio, então, também a comprovação científica, que era a questão que a gente estudou lá no 6º ano, sobre o Big Bang, né, que é uma explosão de poeira e vapor, né, e rochas, pedras, que deram origem, então, às primeiras vidas no planeta, né, as primeiras espécies de vida no planeta, certo? Então, vamos lá. A partir, então, do estudo dos fósseis, o homem começou a fazer novas descobertas científicas. Vamos lá para a página 6, nós vamos ter as eras aí, a divisão em eras, né, geológicas, tá? Página 6, todo mundo. Alguém tem alguma pergunta até aí?
Esse espaço é para perguntas. Se alguém tiver perguntas... Por enquanto não tem nada. Tudo tranquilo? Yes. Com muita saudade da sala de aula, não sei vocês. Não sei não, porque a cama tá boa. Tá boa a sua vida aí? A quarta tá pegar demais, moço. Todos em silêncio, a Sanã acho que não acordou ainda, tô vendo ela ali. Acho que ela ainda tá meio sonolenta. O Vitor não escutei a voz dele ainda. Ele acabou de dar uma Eu tô Eu liguei tomando agora. café. Eu acabei de ligar. Bora. Grande novidade. Acordem. Pra assistir aula, não precisa nem escovar o dente, que ninguém vai sentir o bafão, É incrível, mas eu escovei dentro aqui também. tá? Tomar café, né? Porque vai até às 11 agora, diretão. Não dá nada não, é só buscar no meio da aula. Vamos continuar então, página 6. Eras geológicas. Olha lá a mãe da A Yassanã. Verônica. Foquinho para a mãe da Yassanã. Vamos lá então. Página 6, eras geológicas. A história da Terra divide-se em eras geológicas. Grandes intervalos de tempo divididos em períodos, que por sua vez se subdividem em períodos e em épocas. A seguir aí tem um quadro das eras geológicas. Aí nós temos a era cenozoica, que tem 2 períodos. Período quaternário e terciário. Aí vai ter as épocas de cada período e quando teve início esses períodos. As características principais desse período é o aparecimento do homem, o atual contorno dos continentes, né, a separação continental, só o contorno, tá? E a formação dos dobramentos modernos, que são os morros, os Alpes, as montanhas, as cordilheiras, tá? Tá. Então, no Brasil, nós tivemos a sedimentação quaternária e a sedimentação terciária. Quando a gente fala em sedimentação, a gente fala de junção de rochas, pedras, poeiras, solo, para formação de relevo, tá? Por isso que, às vezes, não mas nada mais é do que junção de características para a formação do solo, do relevo, das montanhas, tá? Só isso. Depois nós temos a era mesozoica, nós temos aí o período, então, dos dinossauros, né? Uau! O Cretáceo, o Jurássico, o Triássico. Esses são os períodos, tá? Os 3 grandes períodos. Aí nós temos características dos acontecimentos. Então, bacia de sedimentação, rochas sedimentares, que são aquelas rochas que se formam a partir da quebra de outras rochas, né? Então, com o tempo, as rochas vão se desgastando, se soltando, e quando existe a junção, é claro que isso leva muito tempo, então a junção dessas rochas, elas se tornam rochas sedimentares, porque elas vêm de pequenas outras rochas, tá? E daí no Brasil nós tivemos, então, a formação do petróleo, né? Uma intensa atividade vulcânica no sul do país, derrames de lava através dos vulcões, e formando os terrenos basálticos ou vulcânicos, e posteriormente o solo de terra roxa. A gente sabe que hoje, atualmente, através das localizações das nossas placas tectônicas, graças a Deus, nós não temos vulcanismo no nosso território da América do Sul. Tá? Isso é uma bênção que a gente recebeu. Graças. Depois disso, vem a era paleozoica, e aí ela é dividida em vários pequenos períodos. Aí nós temos o período Permiano, depois Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. Talvez o mais citado, mais falado seja o Cambriano, tá? Mas vamos usar as características, então. Aí tem o início, quando começou a acontecer o período, e aí as características, que é o que a gente tem interesse. Então, o desenvolvimento dos répteis, tá? Jazidas de carvão, né, carboníferas, que a gente fala. Aí os peixes, a vegetação nos continentes. Quando a gente fala em vegetação, a gente fala de toda a flora, tá? Toda a flora. E aí, o surgimento dos invertebrados, grande número de fósseis, tá? E vida aquática. Isso no mundo todo, no planeta todo. Depois, especificamente no nosso país, no Brasil,
Então, houveram formações das reservas carboníferas, reservas de carvão, processo de formação dos solos nas bacias sedimentares, igual eu já expliquei, rochas que formam novas rochas, tá? Então, aí, do Paraná ao São Francisco. Depois, nós temos a era pré-cambriana, né? Ali, então, tem 2 grandes períodos aí, então, algonquiano e arqueano. Aí, nós temos como característica principal a formação das rochas cristalinas, os cristais, e formação dos escudos antigos, ou seja, os primeiros, apesar de eles estarem dentro do solo de forma interna, eles começam a surgir externamente, tá? Por isso que eles falam formações de escudos antigos, escudos que já existiram e que agora se tornaram externos. E minerais metálicos, né? Ferro, bronze, tá? Formação das serras do mar e Serra da Mantiqueira aí no Brasil, certo? A azoica, e fala que é uma era sem vida, mais ou menos há 4.600 bilhões de anos, ausência de vida, tá? Lá em cima, então, né, lá no Quaternário, na Cenozoica, surge o homem, certo? Nós somos novinhos ainda, viu? Nós estamos lá em cima na tabela, tá? Aqui, então, na pré-cambriana, não existia vida ainda, tá? Aí nós temos ali na página 7, alguma pergunta, meus amores? Vocês estão muito quietinhos, podem falar agora um pouquinho. Vou beber água. Eu não tenho nada. Nada, deixa eu ver as mensagens que vocês mandaram escritas aqui. Não vou ler, não. Por que não bloqueou o André? Tadinho do André, até tá de boa. Ok, nem uma perguntinha. Tem uns 10 pessoas aí, cadê o restante? Oi, meus amores. Tá tudo dormindo. Fala, Cecília. Baiano. Não, Dá licença, moça. o André bloqueou o Vitor. Bloqueei o Vitor aí. Ok, vamos lá. Agora vocês estão me vendo aí. Vamos lá, continuar. Estrutura interna da Terra. Nós já aprendemos isso aí também no 6º ano, tá? Na verdade, o conteúdo do 1º ano, como eu falei para vocês no começo do ano, ele é uma recapitulação de tudo aquilo que vocês já viram na escola, já assistiram. O ensino médio, na verdade, é uma preparação para os vestibulares. Então, vocês vão recapitular tudo aquilo que vocês já tinham visto, certo? Então, na página 7... Hoje é dia 18, isso. Obrigada. Na página 7, então, nós temos a estrutura interna da Terra, tá? Quando a gente fala em estrutura interna, é o que acontece dentro da Terra, né? Nós sabemos lá, desde o 6º ano, que a Terra é dividida em crosta, manto e núcleo, né? Lembram disso lá no 6º ano? E aqui a gente vai ver um pouquinho que a crosta, o manto e o núcleo, eles têm características bem específicas de cada um, certo? Então, vamos lá, a página 7. A crosta é o primeiro aí, crosta terrestre. Então, a crosta apresenta uma espessura bastante variável, de 30 a 40 quilômetros de espessura, tá? Grossura, tá? Nas regiões sismicamente estáveis mais antigas, de 60 a 80 quilômetros, tá? Ela é dividida em cial e cima. Então, cial é a porção mais superficial, para fora, né? A primeira porção da crosta, correspondente ao solo e ao subsolo, principalmente constituída de silício e alumínio. Lá predominam, então, as rochas magmáticas, que são aquelas rochas do derramamento do magma, dos vulcões, né? E as metamórficas, que são aquelas rochas que vêm de uma metamorfose, de uma transformação que ocorre, né, no período de algum tempo, um tempo muito longo, tá? Oi. Olá, Tata, a fralda ela derrama. Ah, então vamos tirar. Vou tirar a fralda do bebê aqui. Vamos lá. Molhou. Vai lá, pega uma calcinha lá, sequinha, mamãe. Quando a gente for fazer xixi, ele fez mais. Vai. Fez mais xixi na fralda. Pega a fralda aqui, Cecília, joga lá pra mamãe. Vai lá, Alice. Pega uma calcinha seca.
Mamãe veste, vai lá. Vai, tira. Vamos lá, gente, continuando aqui. Vai lá. Então, eu estava falando que, então, a parte crucial é formada de rochas magmáticas e rochas metamórficas, que vem da transformação entre clima, solo, gases, no período de tempo, tá? E acima, então, é a porção de dentro, é a mais interna da crosta terrestre, né, que tem minerais muito ricos aí em silício e magnésio, tá? Cuja espessura varia, então, em 35 quilômetros, mais ou menos. Aí nós temos o manto, lembrando aí que a gente tem, 6 minutinhos ainda de geografia, depois disso a gente vai começar a literatura, porque a gente tem que dividir essa hora em 2 hoje, tá? Ok. Então, o manto ou astenosfera. O manto é uma camada intermediária, tá? De uma constituição pastosa, ou seja, mole. Ela não é só, o manto não é sólido, tá? Ele é um pouco mais mole, tá? Deixa eu me perder aqui. Por causa do magma dos vulcões, que ele tem ele é pastoso, com espessura, então, de 4.500 quilômetros, superando o núcleo, tá? Alguns consideram a astenosfera apenas a parte superior do manto, situada logo abaixo do cima, com a temperatura aí de 3.400 graus Celsius, tá? Então, o núcleo é a parte principal da estrutura da Terra, possui temperaturas que podem ultrapassar aos 5.000 graus, é formado, então, de ferro, níquel, e é dividido em parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida é a parte mais interna, e a parte líquida é a parte mais externa, tá? Alguma dúvida? Não. A gente tá em qual página da apostila? No manto, né? Lá na página 7, eu acho. Qual página? Gente, ainda estão na feira ainda, né? Porque não é possível. Ok, agora estamos na página 8, tá? Eu já virei aqui. Beleza, valeu. Página 8. Marquem aí na apostila, hoje é dia 18, tá? A gente vai ficar até aqui, hoje agora já são 8h26, então a gente vai parar aí na página 8, vou marcar aqui na minha. E vocês têm espaço para perguntarem agora, tá? Olha, dá pra gente continuar até tipos de rocha. Ainda tem 3 minutos. Tipos de rocha? Dá pra chegar até lá, pelo menos. Daí a gente vai por ali. Vamos lá, então. Então, a composição da crosta terrestre ela é composta de minerais, todos os tipos de minerais, tá? Ele tem elementos químicos nessa composição, tem elementos orgânicos nessa composição, tá? E ele é importantíssimo para o desenvolvimento do tipo de solo que a gente vai ter em determinadas áreas. A gente sabe que em um mesmo local pode haver vários tipos de solo. Isso depende do quê? Da composição desse solo, da quantidade de areia, da quantidade de orgânica que tem nesse solo, de proteínas que tem nesse solo. E que hoje, com todo o avanço tecnológico que a gente consegue modificar qualquer solo e torná-lo fértil. A gente sabe que mesmo solos inférteis, com todo o avanço que a gente vem vivendo, ele pode se tornar fértil com muita facilidade. A gente pode transformar esse solo, certo? Tipos de rocha. Então, eu já tinha até falado um pouquinho, né? Nós temos aí as rochas magmáticas ou ígneas, que são as rochas que se formam através do derramamento do magma, da lava dos vulcões, tá? Então, esse magma se derrama, essa lava vai derramar e vai se solidificar com o processo do vento, da chuva, do próprio derramamento externo do vulcão, que se resfria,
e acaba transformando, então, essa lava em rocha. E essa rocha recebe o nome, então, de rochas magmáticas ou ígneas, tá? Nós temos ela intrusiva e extrusiva, tá? Então, as rochas magmáticas intrusivas, elas se formam no interior da Terra, ou seja, é aquele magma que fica retido dentro do solo. E a extrusiva é aquela rocha que se forma pelo derramamento externo, quando esse magma, o vulcão vaza, a lava escorre e se transforma, então, em uma pedra, por exemplo, basalto, né? E outras pedras aí que a gente pode citar nomes, tá? Então, intrusiva, ela não chega a derramar a lava, ela se forma lá no interior da Terra. E a extrusiva é a que se forma com o derramamento desse magma. Ok? Depois nós temos... Pergunta, André? Vamos lá. Depois nós temos as rochas sedimentares, que eu já tinha explicado lá atrás, que são rochas que se formam, então, através de outras rochas, que com o tempo elas vão se desgastando e vão se estratificando, e isso demora, claro, muitos anos, elas vão se unindo e formando novas rochas. Então, essas são as rochas sedimentares, que formam-se de sedimentos, de pequenas outras rochas, tá? E aí nós temos as rochas sedimentares, nós temos elas clássicas ou detríticas, e temos as químicas. Então, as detríticas são as rochas que se formam pelo acúmulo de fragmentos, né? Nós temos aí o exemplo, areia, argila, arenito, e as químicas são as que se transformam por alguma ação química, né? Entre uma rocha e outra, tá? Então, aí nós temos o sal-gema, né? Que é um exemplo desse tipo de rocha. Tem um desenho aí na apostila de vocês, é um sal rosa, né? Olha que legal. E é muito bonito. Conhecido popularmente como sal do Himalaia. Isso, encontrado principalmente no Himalaia, é claro, tá? E daí temos as orgânicas, que ela é formada pelos sedimentos orgânicos, restos de animais, né? De plantas que ficam aí soterradas, ou seja, restos de fósseis. Essa aí é a orgânica, tá? Aí a gente tem da formação dessas rochas, podemos citar o carvão mineral, que é uma das mais conhecidas e também é muito utilizado para geração de energia, tá? E as rochas metamórficas, então, é aquelas rochas que elas se formam através de uma metamorfose química. Isso demora muito tempo, então, ela vai se modificando através... Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando uma criança nasce, por exemplo, com alguma anomalia, né? A gente fala que ocorreu uma metamorfose durante a gestação. Ou seja, naquele período ali que a criança era para se formar, algo deu errado e ela houve uma modificação genética. Então, ela se modificou. Assim mesmo acontece com as rochas. Na hora da formação, por uma questão de calor, de temperatura, de clima, então ela acaba sofrendo uma modificação. Então a gente fala que ela acaba sofrendo uma metamorfose, tá? Então por isso que elas recebem o nome de rochas metamórficas, tá? Nós temos exemplos aí, uma rocha inicial, que seria, por exemplo, o granito, pode se transformar depois da metamorfose, então no gneiss, né? Ou a argila, que é o material mais mole, mais maleável, numa ardosa, que é o material rígido, tá? Calcário no mármore, tá? Então, esses são exemplos de rochas que vão se transformar a partir de outras rochas no processo metamórfico. Finalizamos aí, então, na página 9. Por aí ficamos hoje, ok? Ok. Não temos atividades aí, por enquanto, mas eu peço que, se vocês tiverem vontade, força, fé e foco, que vocês reassistam essa aula, escutem novamente eu falar, que ela vai ficar lá no nosso canal do YouTube, o professor Thiago vai postar ela lá, tá? Quando vocês tiverem dúvidas na hora da atividade, ela vai estar disponível lá para vocês, certo? Apostila de literatura. Vamos iniciar, então, aí a literatura, tá? Porque às 9 horas, se não me engano, você já tem aula de português, não é isso?
Então, quando for mais ou menos umas 5 para as 9, a prof tem que sair da aula de vocês aqui para mim conseguir mandar o link para minha turma do 8º ano, que eu entro lá, então, às 9 horas, tá? Vamos lá. Nosso primeiro conteúdo de literatura aí, todo mundo tem literatura já? Não. Bora. Calma. Por que tem o número 3 na apostila de literatura? Não tinha que ser 2? Eu acho que você avançou demais, porque o 2 tá lá pra Não, trás. eu já voltei. Existe a 2 aí. Volta lá. Deixa eu ver as mensagenzinhas aí, então. Disfarça. Já achei. Ana Rebeca está perdida na apostila. Eu? Tu perguntou aqui em que página estava? Não, foi a Vitória. E eu também. Tu também. Tem sido esperto, seus bandos de gabiraca. Vamos lá, gente. Agora admite, prof. O cabelo do André tá estranho, não tá? Tadinho. Ele acordou e não penteou ainda. Vamos lá, galera. Gente, só lembrando que quem tá com o microfone cortado aí, só vocês podem liberar, tá? A prof não consegue liberar o microfone por aqui, eu só consigo bloquear. Liberar eu não consigo, tá? Vamos lá, então. Primeiro ano, literatura. Eu só não tô afim de falar mesmo. Tá complicado aqui. Tá tudo com fome, né? Escolas literárias. Vamos lá. Página 4 de literatura. Temos algumas imagens aí, ó. Remuir, né? Grande artista aí, a menina com leque. Depois nós temos Leonardo da Vinci, com a dama, com o arminho. E depois embaixo, Klimt, Gustav Klimt, tá? Está retratando, então, Judite, né? Esse é um quadro mais modernista, certo? Literatura, página 5. Vamos que vamos, galera. Então, o estudo da literatura não visa apenas ajudá-lo na leitura e na interpretação textual, né? Mas também contribui para o seu aprendizado, dialeto e desenvolvimento do intelecto, da inteligência, tá? Fora da sua formação cultural, claro. Então, a gente vai ter contato aqui com grandes nomes da literatura, né? E a gente vai poder, então, trocar ideias, tá? Só uma dúvida que eu li a mensagem da Vitória Ferrari aqui. Vocês têm aula até às 11, tá? Não confundam os horários. Então, até onde eu sei, vocês têm aula comigo até às 9. Depois, vocês têm aula com português até às 10. E das 10 às 11, vocês têm matemática. Parece que é isso que tem aqui no meu horário. Meu Deus, não acredito nisso, não. Aqui no nosso também. Mas é isso, não é? São 3 aulas. São 3 aulas de uma hora. Ser das 8 às 10 só? Não, então, mas é porque a gente Esse aumentou. Esse o horário de início. A gente aumentou. Em vez de ser 2 horas Que aula, coisa legal, 3 horas aula. Aham. Tá? Achei Por bem isso, divertido. então. Estou me assistindo na escola novamente. Que legal. Não gostei, não. Só tirar aí, então, as dúvidas da Vitória, que eu estava falando do conteúdo, e via o recadinho dela ali no quadro. Vamos lá, então. Vamos continuar. Valeu, prof. Movimentos literários aí na página 6. É aí que começa o nosso conteúdo. Então, a gente sabe que existiram movimentos artísticos e movimentos literários, que os períodos tanto da arte quanto da literatura, eles andam lado a lado, que a gente aprendeu também. Faz parte da literatura, está intimamente ligada com a literatura, porque escrever é uma arte, a leitura é uma arte, transformar a informação visual em informação escrita é uma arte. Então, por isso, arte e literatura andam lado a lado, certo? Então, a gente vai falar, então, as primeiras escolas literárias tiveram início no Brasil, né, lá no século XV, tá? Nós tivemos aí crônicas, né, nesse período. Onde vocês estão, gente? Vocês estão perdidos? Página 6, eu estou, movimentos literários, que é onde começa o nosso conteúdo. Ok?
Página 6. Todo mundo lá? Então, vamos continuar. Então, estilos de época ou movimentos artísticos são especificados como as diversas tendências estéticas, tá? Então, essas tendências se sucederam ou aconteceram com o passar do tempo, né? E essas tendências, elas marcaram o que a gente vive hoje na atualidade. Percebe-se que hoje a leitura, ela é menos priorizada do que há 20 anos atrás, porque vocês têm esse acesso às informações tecnológicas, e isso prejudica, num tanto, a vontade de ler que vocês teriam que ter, certo? Enquanto, por exemplo, há 20 anos atrás, nós líamos 3, 4, 5 livros por mês, hoje vocês têm preguiça de ler um por bimestre, né? E isso não é bom, porque a leitura, ela traz, então, o desenvolvimento pessoal do intelecto, da inteligência, né? A priorização da fala, do dialeto, né? Da forma correta e formal de se falar. Então, assim, isso tudo a gente conquista, a gente aprende através da leitura. Se a gente não lê, a gente não consegue aprender, tá? Então, as obras literárias, elas são de suma importância para esse desenvolvimento intelectual de cada um de nós, tá? Então, as escolas literárias são divididas no Brasil, principalmente, em 2 grandes grupos, que era a era colonial e a era nacional, tá? Aí nós temos algumas leituras. Rebeca, tá me ouvindo? Cadê Sim. ela? Lê para mim aí. Esse primeiro texto aí, pondera agora com mais atenção na formosura de Dona Ângela. Sim. Não vira em minha vida a formosura. Ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Viu que lindo? Então, assim, fala do quê? Fala da beleza, né? Não da beleza, não dessa beleza externa, mas da beleza interna, daquilo que a gente vê nos anos que a gente vive, daquilo que a gente consegue se conectar, ter a percepção, né, nos anos que a gente vive, tá? Pode continuar lá em cima, Rebeca. Não vira em minha vida formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Ok. Ali tem uma linha que é para vocês colocarem qual é a data desse texto aí, tá? Então, aí, esse texto, dentro da literatura, né, ele foi trabalhado entre 1636 e 1696. Se vocês quiserem datar já aí, tá? Então, 1636 e 1696, certo? Como que é, prof? Bem embaixo do texto de Gregório Matos, esse texto que a Rebeca leu, tem uma linha, não tem? Sim. Nessa linha, vocês vão colocar a datagem de 1636 a 1696. Valeu. Gente, alguém pegou minha caneta? Que é o período em que esse texto foi criado e que ele foi, então, sendo vivenciado, lido, trabalhado, tá? André, tá me ouvindo? Cadê o Baiano? Quem que é esse Phoenix? Não sei. Ué, pergunta Vitor.
Oi, professora. Qual desses tem? É o Lê Léo. para mim o próximo texto. Madrigal. E os que tem agudo? Como? Madrigal? Não. Isso, lê para mim. Meu amor é simples, dói, como água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Isso, então a gente sabe que pupilas são os olhos, né? Pupila é uma parte dos olhos. Então, o amor é simples, está na simplicidade. É isso que ele quis dizer com esse pequeno trecho aí no texto de José Paulo Paes, tá? E nessa linha abaixo desse texto, vocês vão colocar a datagem de 1926 a 1998. 1926 a 1998. Você vê que ele não é um texto tão antigo, tá? É um texto mais atual. Mamãe, com bate quente. Peraí, quem é crente? E essa não é sorrinite. Ouvi Ok. alguém falando aí que é crente? E aí, parceiro? Ah, minha filha querendo mamar de leite quente. Ah, entendi que ela queria virar crente. É, o André tá aí me ouvindo, não? Ele tá off. Ele só tá com o microfone desligado. Ele é tímido. Quem é que O tá André falando tá comigo aí? mutado. Quê? Quem é que tá falando comigo aí? É o Léo? Eu não quero falar muito, não. Olha. Não tem nada a ser dito. Léo, você tá aí? Estou. Lê para mim o próximo, a última página. Lá vai nosso Última página. Primavera, um sorriso aberto em tudo. Os ramos. Uma palpitação de flores e de ninhos. Dourava o sol de outubro e a areia dos caminhos. Lembras-te, Léo. Rosa? E ao sol de outubro nos amamos. Verão, lembras-te, Dulce? À beira-mar sozinhos. Tentou-nos o pecado. Olhaste-me e pecamos. Engasgou? E o outono desfolhava os fuserais vizinhos. Ó Laura, a vez primeira em que nos abraçamos. Veio o inverno, porém sentada em meus joelhos, nua, presa aos teus lábios vermelhos. Lembras-te, branca, ardia tua carne em flor. Carne que queres mais? Coração que mais queres? Passam as estações e passam as mulheres, e eu tenho amado tanto e não conheço o amor. Que triste. Então, se a gente... ele é de Olavo Bilac, né? Grande escritor, gente, brasileiro, renomado, muito reconhecido no nosso país, e uma fera aí, né? E, assim, os três textos, eles retratam o quê? A simplicidade do amor, tá? Eu acho que isso Pequenos representa detalhes. Então, a taradice, isso sim. tá bom, hein? Vamos lá, então. Então, Olavo Bilac, ele vem dizendo também sobre as estações do ano, né? Sobre a importância dessas estações serem vivenciadas também na nossa vida. A gente sabe que há momentos de frio interno, momentos de alegria, né? De flores, né? Então, a gente também vivencia isso no dia a dia, e ele vem falar, então, desse amor simplório, né? Que é percebido nos detalhes. Embaixo desse texto também tem uma linha, e a datagem desse texto, então, é 1865 a 1918. 1865 a 1918, tá? Aí ali embaixo está falando assim, para conversar com a professora, linda e maravilhosa aqui, e com seus colegas que estão aí do ladinho, e fala responder as perguntas sobre os poemas. Vamos lá, então. Analisando a linguagem utilizada, pode-se estabelecer a ordem cronológica dos poemas. Vocês colocaram a ordem cronológica aí que eu ajudei vocês. No quadro constam o ano de nascimento e o ano de morte de cada autor, certo? Então, aí vocês têm o ano de nascimento e o ano de morte. Foi essas datas que eu dei para você, de cada autor.
Vamos lá e vamos copiar aqui, então, tá? Tá aí as datas que eu dei para vocês, as 3 datas eu já fui colocando para vocês aí em cada texto, certo? Foi como eu falei, são as datagens do desenvolvimento desses textos, desde que eles foram criados. Então, o autor nasce, se torna escritor, cria os seus textos até o dia da sua morte. Depois, a número 2. A 1, então, a gente já tinha feito. A 2. Quais poemas que vocês acham aí, isso é a opinião de vocês, tá? Apresentam maior dificuldade de compreensão. Qual deles vocês acharam? Isso é pessoal. Que apresentou maior dificuldade de vocês entenderem o que o poema estava dizendo. Coloquem o título do poema aí ou um trechinho dele, tá? Então, aí vocês vão responder. É pessoal essa. Qual que vocês acharam que tem... É mais difícil de ser interpretado por vocês? Qual que é o tema central de todos os poemas que eu falei aqui? Todos eles falam sobre... Amor. Rebeca? Amor, né? Paixão. Esse é o tema principal. Né? Amor, sentimento, né? Relacionamentos amorosos, né? Tonhão, João. Tá? Então, todos eles falam sobre o amor, o sentimento. É o mesmo amor que o pai de família sentia por todos. Olha o Léo, que lindo. Léo aparecendo aí. Pegou pesado do Léo. Só agora foi aparecer. Oi, Léo. Oi, prof. Depois, a 4. Quais poemas possuem estrutura formal semelhantes? Tá? Porque a estrutura formal é aquela estrutura dentro das normas da gramática e da linguagem, tá? Converse com a professora sobre isso e registre o tipo de características desse poema. Tá? Então, linguagem formal dos poemas. Vamos colocar as características aí. Amor. Pode falar. Vamos lá, a gente tem 5 minutinhos, viu? Alguém tem alguma ideia? Tô tentando O lembrar Madrigal aqui. e a última página. Oi? O Madrigal e a última página têm estrutura semelhante. É o última página e o pondera agora com mais atenção. A formosura de Dona Ângela. Esses dois. É o quê? É a última página, o texto, a última página, e o primeiro texto que você leu, Rebeca. Pondera agora com mais atenção a formosura de Dona Ângela. Eles possuem a mesma forma fixa, o soneto, então eles usam soneto, tá? Eles têm 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 4 versos, olha lá como são parecidos, tá? E 2 estrofes de 3 versos. 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. E a número 5, que é as características do madrigal, eu tinha conversado com vocês quando a gente leu o poema. Lembra que eu falei que ele é o mais atual? Ele é um poema, então, aí, modernista, né? Ele é mais atual que os outros, tá? Ele é despojado na forma de falar. Ele é menor, é mais comprimido, né? Menorzinho. Né? Ele é... O cachorro que apanhou aí. Ai, coitado. E ele tem um resumo essencial, né? As poucas palavras transformam ele em um grande texto, certo? Lembrando que a gente vai estudar aí provadorismo, humanismo, classicismo, tá? Ainda aí nas escolas literárias. Romantismo, que a gente tinha falado, barroco, arcadismo, romantismo, tá? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, arte moderna, pós-modernismo. Tudo isso a gente ainda vai falar em literatura. Certo? Alguém tem alguma pergunta? A gente vai ficar nessa finalização aí por hoje. Alguém tem alguma pergunta?
Não. Não? Não. Caraca, Ok. passou rápido. Então, passou rápido, né? A prof vai pedir para vocês irem saindo e eu vou finalizar por aqui. Todos responderam aí? Sim. Ninguém deixou de responder as atividades aí, não, né? Olha, eu só Sim. Assistam a aula lá no... Eu só fiz a 3 aqui. Eu tô olhando. Beijo, fiquem com Deus. Então, até a próxima aula. Até. Oxe, Se André. mantenham organizados no horário aí, tá? Ai, gente, meu Eu vou sair que tem outro professor que quer entrar. Como Falou, que tchau. sai? Beijo. Tchau. Mas é pra gente sair? É pra... Como Não, que acho que é pra sair, gente gente? Eu ficar. não sei sair disso aqui. Gente, é pra gente Eu também ficar, não eu acho. É pra ficar. Gente, como assim? Cage level 1000. Galera, onde que sai dessa porra aqui? Olha, se você mexer um pouquinho, vai ter um botãozinho vermelho. Não tem, não. No meu também não. Tem sim. Ah, tem sim, é só vocês clicar na tela. Cliquem na tela que vocês vão ver. Fica na tela. Eu acho que Gente, não. não tem, vocês não estão entendendo. É só clicar na tela, aperta a tela. Vai aparecer, tipo, quando você vai desligar a ligação. Ah, tá. Nossa, como eu sou burra. O negócio tá estampado aqui na minha cara. Gente, acho que não é pra sair, porque ela falou assim, porque o outro professor quer entrar. Quem que é esse tal de Ninho? Eu também perguntei isso no início da live. Eu acho que é o Guilherme. Bom dia, O pessoal. Hein? Fala alguma coisa. Alguma Oi. coisa. Oi. Oi. Liguem a câmera, gente. Vocês estão com vergonha de quê, seus... É porque... Minha querida, eu acabei de acordar. Eu também, olha aqui eu. Vocês estão A me minha vendo? mãe, gente. Vocês Queria estão me aparecer. vendo? Ninho 7, gente. Quem é? É a Gabi! Caralho. Quem é, galera? Oi, tia Ruth. Olá, Ruth. Tudo bom? Olá. Bom dia. Bom dia. Que legal, né? Ah, é a Gabi. E aí, Gabi? Gente, é a Gabi. Não, é o Papa Francisco. Não, e aí? Ixi, A outra. sarcasmo. Minha Bruna? Não. Faltou um monte de gente. Cara, você não achou? Pera aí, rapidão. Cadê aquele autão lá? O que é o... Gente, é pra sair? Já saiu, já. Gente, é pra sair ou é pra ficar? Eu não tô entendendo. Acho que é pra sair porque a professora vai criar outra sala. Ah, vou esperar o link, também então. não. Vou ficar aqui. Eu também vou esperar o link. Mas a Milka, quando ela saiu, ela disse assim, porque o outro professor quer entrar. Então, Não, provavelmente, não, é pra gente ficar aqui. Amanda resolveu pra Mas mandar não sei. na casa. Bicho. Ô, Rai, você não tá na mesma casa que sua mãe, não, minha filha? Caralho, invasão. E essa na plena comendo. Será que a Zina não sabe onde que tá, gente? Não pode perder pro ar, não. Vocês falam muito nesse chat. Hein? Meu Deus do céu. Misericórdia. Gente, não tem ninguém. Meu Deus. Como ninguém? Oh, Eu sou o quê? Como ninguém? E eu sou o quê? Nossa. Não. É que dizer, tipo assim, não tem muitas pessoas. Tipo, a maioria das pessoas não estão. Vocês querem um cachorro quente? Sim, com certeza, agora. Cachorro quente. Você tá terminando cachorro quente, Janete. Ó, a minha mãe disse que a gente tem que sair pra as pessoas entrarem. Ah, tem que sair. Oh, É. que triste. Vamos ficar aqui. Eu não quero mais ver aula. Tchau. Quero aula de português, Tchau. não. Até daqui 2 minutos. Tá, tchau. Tchau.